Bem, pessoal, antes de nós começarmos mesmo com o cálculo de predicados, antes de atacarmos essa definição e vermos alguns conceitos iniciais, eu preciso dar alguns avisos e fazer um lembrete. Primeiro, vocês devem ter reparado várias vezes durante os vídeos que a gente tem diversos autores, cada um resolve adotar uma notação, cada um resolve adotar uma convenção, e às vezes fica muito bagunçado conseguir conciliar todos eles. Então, principalmente agora que a coisa ficou preta mesmo, por assim dizer, eu resolvi adotar uma referência que vocês já devem ter ouvido, de qualquer forma tem nas referências que foram passadas, que é o livro Introdução à Lógica de César Mortari. Por que especificamente ele? Nada em comum. Ele está sendo uma das principais referências e tem um outro também que é Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Eu estou adotando esses dois e assim, um pequeno ajuste que nós vamos fazer para eu não ter que continuar fazendo uma tradução da notação em tudo quanto é exercício, em tudo quanto é exemplo, fazer uma pequena modificação assim que eu já tinha comentado com vocês, inclusive já tinha decidido fazer de outra forma, acabei mudando e agora me arrependi. Que assim, a gente estava usando letras minúsculas, P, Q, R, S, T, né, para expressar as proposições atômicas, certo? Não tem problema nenhum. E a gente estava dizendo que quando eu quisesse representar uma fórmula qualquer, seja ela atômica ou molecular, eu ia usar uma letra maiúscula. Bom, como eu troquei aqui de referência, pode ser que vocês acabem se confundindo, eu já vou aproveitar para dar um exemplo aqui, que o Mortari ele faz o contrário, ele usa as letras maiúsculas para representar proposições atômicas, né? Letras maiúsculas do nosso alfabeto, e para representar fórmulas ele usa letras do alfabeto grego, letras minúsculas do alfabeto grego. Bom, só essa pequena modificação aí. Então vamos aproveitar agora e relembrar o final do assunto anterior, ou outra observação importante. O pessoal que está chegando agora, que chegou de terceira chamada, que chegou da outra, deve estar confuso, porque realmente passou um terço do semestre, vocês já perderam muitas coisas, mas aqui em lógica, o assunto que passou dessa primeira avaliação, ele é inegociável. Alguns cursos de lógica ficam só nesse assunto. Aí as pessoas ficam fazendo lá a tabela verdade da negação da conjunção, da negação da disjunção, da contrapositiva, das leis de modus ponens, de Morgan, fica decorando todas aquelas equivalências e fazendo tabela verdade daquilo, mas basicamente o principal, o cerne da lógica que se costuma ver é tudo isso que nós acabamos de estudar. Então isso é inegociável, não tem deixa para lá, substitui por outra coisa. Este assunto que nós vimos, primeiro, aquela avaliação vai ser uma avaliação principal. O assunto, o conteúdo do exame final vai ser prioritariamente baseado naquilo, tá certo? E não tem muito para onde correr. O que eu vou fazer agora é seguir o conteúdo da minha parte, fazer mais exercícios semanais, não necessariamente provas, eles vão compor uma segunda nota, e se tudo der certo, se não mudarmos de opinião depois, vou conversar com o Adair terá uma terceira nota. São duas notas para compor a nota do semestre, a nota de lógica. Então o que vocês vão ter? Vocês vão ter três. Uma dessa avaliação que acabou de fazer com os exercícios que eu vinha aplicando, é uma nota principal. Agora, até fechar os meus conteúdos, vamos ter exercícios semanais ou de 2 semanas que vão contar a frequência e os pontos, e eles vão compor uma segunda nota, ok? E aí lá no final a Adair volta com 2 semanas para falar de silogismo. A gente vai de certa forma introduzir um pouquinho, mas o Adair vai falar especificamente de silogismo, e os exercícios dele, as determinações dele, o que ele fez, ele vai compor, assim espero eu, uma terceira nota. Como vocês só precisam de 2, a recuperação quantitativa fica a eliminação da pior nota. Assim pretendo eu fazer. Se for necessário, a gente ainda faz uma outra avaliação, por assim dizer, tá? E a recuperação paralela qualitativa
que vocês também têm direito. Vocês têm direito ao horário de atendimento, ela ocorre no horário de atendimento e ela ocorreu e vai continuar ocorrendo naquelas possíveis encontros que tivermos às terças-feiras, além, é claro, dos atendimentos que vocês pedirem. Então, feito isso, basicamente fizemos uma pequena mudança aqui no nosso alfabeto, né, trocando a representação das proposições atômicas. Dei esses avisos importantes, falei sobre a referência principal que eu estou usando. Para vocês terem uma ideia da confusão que chega a ser, se você pegar o livro de Introdução à Lógica que eu acabei de falar e você pegar numa edição diferente da que eu tenho, a ordem dos assuntos muda. Então vamos lá, voltando aqui, ó. Uma das utilidades da definição de consequência tautológica que nós vimos no assunto passado foi o quê? No assunto passado, que é basicamente continuidade agora, foi que ela serve para verificar a validade de argumentos. Então, como se você tem esse argumento aí, ó, premissa 1, Cleo é um peixe. Cleo é um peixe. Premissa 2, Miau é um gato. Pessoal, esses exemplos ridículos eu também vou parar de ficar inventando exemplo, tá? E vou acabar adotando o que a referência trouxer para mim. E aí eu tenho uma conclusão, Cleo é um peixe e Miau é um gato. Quando você verifica isso aqui, ó, por exemplo, eu posso dizer isso aqui, que posso chamar essa primeira premissa, eu posso dar um nome para ela de A. Né? Eu posso, para essa segunda premissa, eu posso chamá-la de B. O que a consequência tautológica verificava? Para verificar se isso é um argumento válido. E isso aqui, esse, pelo que a gente viu, esta proposição aqui molecular, esta proposição composta, eu posso representá-la da seguinte forma, certo? O que a gente aprendeu? Bom, a gente aprendeu, vamos lá, vamos fazer uma tabelinha aqui para relembrar. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Como esta é bem simples, né, eu já tenho aqui nas próprias proposições também as fórmulas, o meu conjunto de fórmulas. Vamos fazer algo mais imediato aqui. Olha só, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e falso, falso. Falso e falso, falso. Para a conjunção. Bem, o que a consequência tautológica exigia? Ela exigia que quando todas as fórmulas aqui no antecedente, por assim dizer, né, fossem verdadeiras, o consequente também o fosse. É o que temos aqui, ó. A verdade só acontece nesta primeira linha aqui, ó. Aqui, ó, verdadeiro e falso, nas outras temos falso e falso ou falso e verdadeiro, certo? Então, quando todas as fórmulas, quando há uma valoração que produz valor verdade em todas as fórmulas, a consequência aqui, ó, a conclusão também é verdadeira. E isso era uma forma de verificar se este argumento era válido. Bem, tudo bem. Esse argumento parece válido. Mas e o argumento, por exemplo, Aristóteles é filósofo? Premissa 1. Conclusão do argumento. Alguém tá feia a coisa aqui para digitar, mas para escrever. Bom, se nós formos verificar este argumento, pelo que a gente tinha até então, não dá para dizer que esse é um argumento válido. Mas intuitivamente a gente consegue, ou pelo menos tenta acreditar que este é um argumento válido, né? Se Aristóteles é filósofo, então existe um filósofo. Supõe-se que alguém é um filósofo e eu não vejo problema com esse argumento, mas com a linguagem que nós tínhamos, a gente não conseguia fazer isso. Então é exatamente o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma extensão do nosso cálculo proposicional. Vamos usar o cálculo de predicados, tá? Isso aí foi só uma justificativa porque nós vamos introduzir o que vamos aprender
agora. Bom, uma das coisas que aprendemos é que quando introduzimos uma linguagem formal, nós precisamos especificar o seu alfabeto, ou seja, o conjunto de caracteres básicos dessa linguagem, né? E também precisamos definir uma gramática. Essa gramática vai dizer, o que é uma sequência, por assim dizer, bem formulada de símbolos, de caracteres, né? E não é só um amontoado de símbolos. Enfim, aí para o nosso cálculo de predicados, vamos definir aqui, vocês têm essa definição aparentemente bem confusa, bem complicadinha, tá? Então vamos para as exemplificações dela. Olha só, vamos lá. Tá aí a definição. A linguagem geral do cálculo de predicados de primeira ordem consiste em um conjunto enumerável de constantes individuais. Para cada número natural n maior ou igual a zero, um conjunto enumerável de constantes de predicados enárias. A gente vai chegar nisso aí. Relaxe. Um conjunto enumerável de variáveis individuais, operadores, quantificadores, sinais de pontuação. Bom, tá aqui o nosso alfabeto. Ok? Então, vamos por partes. Não vou me desviar da ordem que eu tinha imaginado, embora a gente não vai seguir exatamente essa ordem aqui, mas olha só. Um conjunto enumerável de constantes individuais. O que são essas constantes individuais? Elas têm a função de designar os indivíduos, tá? Veja bem, isto que foi colocado aqui está representado aqui por partes, não necessariamente na mesma ordem. As constantes individuais que eles estão falando ali, né? Constantes individuais, desculpa, que temos variáveis individuais também. Antes disso, ó, esses dois primeiros aqui, eles são símbolos não lógicos. Esses últimos aqui, eles são símbolos lógicos. Só para comentar mesmo, tá? Mas enfim, o que são esse conjunto enumerável de constantes individuais? Elas têm a função de designar indivíduos. Simples assim. Por exemplo, aqui ó, na frase, Cleo é um peixe. Em vez de representar Cleo desta forma, eu poderia simplesmente escrever assim, ó, C é um peixe. Isso é uma constante individual. E para nossa definição da linguagem, nós vamos usar essas letrinhas aqui, ó, minúsculas do nosso alfabeto até o T, tá? Por que só até o T? Porque nós vamos separar essas outras aqui para variáveis. Nós vamos chegar lá também. Enfim, outro exemplo. Essas constantes individuais, elas vão geralmente representar nomes. É claro que um nome não precisa necessariamente um nome próprio. Por exemplo, o autor de Dom Quixote é um nome. E eu poderia substituir, por exemplo, tudo isso aqui por A. A é espanhol. Esse A aqui, não confunda com a letra A do alfabeto, não confunda o C do alfabeto convencional. Estamos falando aqui do nosso alfabeto, da nossa linguagem formal, tá? Isto aqui é uma constante individual que está servindo para designar o Cleo. Isto aqui é uma constante individual que está servindo para designar o autor do Dom Quixote. Simples assim. Só isso. Observação. Você não vai poder ter a mesma variável representando nomes diferentes. Por exemplo, João é filósofo, José é matemático. João é filósofo, José é matemático. Aí com essa mania que a gente tem de pegar a letra inicial, né, a gente coloca a J e J. J é filósofo, J é matemático. Neste caso aqui, você estaria dizendo que a mesma pessoa é as duas coisas, né? Por assim dizer. Ok? Não use a mesma constante individual para designar sujeitos diferentes.
Nada impediria, por exemplo, que você usasse subscritos, que inclusive é a função, pelo que eu estou vendo, destes números que estão aí, ó, J1 e J2, ok? Então, João, J1 para representar o João, J2 para representar o José, por exemplo. E nada me impede, em vez de usar C, A, J, usar tudo A1, A2, A3 e assim por diante, tá? Nós temos um conjunto infinito e enumerável quando a gente faz isso. Bom, embora não possamos usar a mesma constante individual para sujeitos diferentes, nada impede que um mesmo sujeito tenha diversos nomes. Por exemplo, Machado de Assis, posso lá chamar por M, por exemplo. O autor de Dom Casmurro, posso chamar por N, mas eles são a mesma pessoa, tá? Eu posso chamar o mesmo sujeito de vários nomes. O que eu não posso é usar a mesma constante para designar sujeitos diferentes.